Esta palavra que o Senhor colocou no meu coração, Ele me deu já, faz uma semana que Ele me deu. E foi numa célula que eu estive aqui junto com os irmãos. E geralmente algumas células que eu venho, algumas palavras que o Senhor me dá, Ele me dá durante a nossa reunião aqui na célula. E esta palavra não foi diferente. O Senhor, durante a célula, o Senhor estava dizendo ao meu coração que é necessário que nós venhamos diminuir, para que a presença dEle venha crescer em nós. Aleluia. E quando nós falamos isso, nós estamos falando de um homem muito conhecido, um homem chamado João Batista, um homem que para muitas pessoas parece ser um homem meio esquisito, porque a palavra diz que ele se vestia de uma roupa feita de pelo de camelo, e ele se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Um homem que vivia no deserto, um homem que era meio estranho. Mas este homem foi aquele que Jesus disse: de nascidos de mulher, até hoje não houve alguém maior que João Batista. Este homem é aquele o qual lá em Malaquias capítulo 4 há uma profecia acerca dele. Lá no capítulo 4, versos 5 e 6 de Malaquias, vai dizer: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos, e os corações dos filhos para os seus pais. Desde antes do seu nascimento, fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. O Elias prometido, lá em Malaquias, se cumpre em João Batista. E o próprio Senhor, quando estava falando sobre isso, Ele diz, em Mateus 11:14, Ele diz: e se vocês quiserem aceitar, aqui Ele está falando de João Batista, este é o Elias que deveria vir. O Senhor está dizendo para os seus discípulos: lembra daquela profecia de Malaquias? Ela se cumpriu em João Batista. Ela se cumpriu agora na vida de João Batista. E quando eu olho para a vida de João Batista, eu vejo que João Batista, ele era o cumprimento da profecia, o qual o Senhor falou lá em Malaquias 4, quando o Senhor diz que enviaria o Elias. E aqui está se cumprindo em João Batista. E quando eu vejo se cumprindo essa profecia em Malaquias, aleluia, eu vejo que acima de tudo, João Batista, além de ser aquele onde estava se cumprindo a profecia, João Batista era alguém que conhecia o seu propósito de vida. Ele conhecia para que ele nasceu. E eu quero perguntar para você nesta noite: você conhece qual é o seu propósito de vida? Você sabe para que você nasceu? João Batista, ele sabia muito bem isso. João Batista, ele sabia qual era o seu propósito de vida. João Batista, ele sabia o porquê o Senhor o fez, o porquê o Senhor o formou, o porquê ele foi criado, o porquê ele foi feito pelas mãos poderosas do Senhor, o porquê o Senhor tirou ele do barro e fez a vida dele. O Senhor, ele sabia. Quero dizer para você nesta noite: você sabe qual é o seu propósito? Pergunta para o seu irmão do seu lado. Pergunta para ele: você sabe qual é o propósito que você foi criado?
Você sabe qual é o propósito, para que você foi criado? Nós não fomos criados por acaso, irmãos. Eu e você, nós temos um propósito de vida dado pelo Senhor Jesus. E João Batista entendia muito bem isso. E um dos propósitos que o Senhor fez, eu e você, é de adorar o nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E João Batista, ele entendia muito bem isto. Desde o ventre de sua mãe, ele já sabia qual era o propósito de vida dele. João Batista, mesmo antes de ele nascer, ele já estava pulando de alegria ao ver o seu Senhor. Você sabe qual é o propósito da sua vida? Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus, ela nos fala que certa vez Maria foi até a casa de Isabel. Maria já estava grávida de Jesus. Chegando lá, Maria, ela saúda Isabel. E quando ela saúda Isabel, a palavra de Deus diz que Isabel, ela se encheu do Espírito Santo de Deus. E quando aquele menino que estava no ventre de Isabel ouviu aquela saudação, e ele lá dentro do ventre da sua mãe, ele já sentia a presença do seu Senhor, que estava no ventre da sua mãe Maria. E quando João Batista, estando dentro do ventre da sua mãe, sentiu a presença do seu Senhor chegando diante dele, a palavra diz que ele saltou de alegria e começou a adorar o seu Senhor, porque ele sabia qual era o seu propósito de vida. Ele entendia que ele não nasceu aqui para estar nessa terra passando por um período somente, mas ele nasceu para adorar e glorificar o nome do Senhor. Nessa noite o Senhor nos trouxe aqui para dizer que o seu propósito de vida é adorar, é glorificar, é exaltar aquele que é digno de ser adorado nesta noite. Aleluia. Talvez você entrou aqui nesta noite com uma cara fechada, porque você está passando por uma situação, aleluia, na sua vida, um problema, quem sabe nas suas finanças, mas Deus está dizendo ao nosso coração nesta noite, que você foi chamado com um propósito, o propósito de adorar, exaltar o nome dEle. Por isso nesta noite, Ele está dizendo, tira esta cara feia do seu rosto, e coloca alegria no seu rosto nesta noite, porque você tem um propósito de vida, o propósito de adorar aquele que é santo, aquele que é digno de ser adorado. Começa a adorar Ele nesta noite, começa a louvar Ele nesta noite, entrega a Ele a sua adoração nesta noite. Você não precisa de um incentivo para adorar Ele, você não precisa de alguém te incentivando para você adorar Ele. Você só precisa da presença dEle na sua vida. Só a presença dEle em você. Quando Ele chega em você, você não resiste. Você começa a adorar e glorificar o nome dEle. Então, se a presença dEle está em você nesta noite, se Ele está em você, você sabe que Ele é merecedor de toda adoração, de toda glória e de todo louvor. Você entende que Ele é digno de ser adorado, louvado e glorificado. Aleluia. Quem sabe você hoje entrou aqui e ainda não entendeu qual é o seu propósito. Você está meio perdido aí dizendo, eu não sei o que eu tenho que fazer da minha vida. Deus está dizendo nesta noite para o nosso coração, apenas me adore.
Me adore, o seu propósito é me adorar, o seu propósito é louvar o meu nome, o seu propósito de vida é glorificar a minha presença, é estar na minha presença me exaltando, dizendo que eu sou bom, dizendo que eu posso todas as coisas, dizendo que eu sou amor, dizendo que eu posso curar. O Senhor te trouxe aqui nesta noite. Talvez você veio aqui querendo que Ele te desse uma palavra que fosse dizer, que Ele fosse te dar algo nesta noite, mas o Senhor está dizendo para o nosso coração nesta noite: hoje não é eu que vou te dar, mas hoje é você que vai entregar para mim, e você vai entregar a adoração que eu vim aqui para receber, porque Ele está neste lugar para receber a minha e a sua adoração nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, Deus maravilhoso. Aleluia. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Ele merece toda adoração. Não existe um Deus igual a Ele, capaz de ser adorado. Não existe um igual a Ele. João, um propósito de vida que ele conhecia, irmãos, é que ele foi criado para fazer a vontade de Deus. Além de adorar a Deus, ele foi criado para fazer a vontade de Deus. Talvez se você não tem um propósito definido aí na sua vida, então ouça um propósito aqui que Deus tem falado para você. Um propósito que você pode fazer aí na sua vida é fazer a vontade de Deus. Porque João, ele entendia muito bem que ele foi formado, ele foi criado para fazer a vontade de Deus. João Batista, ele não veio, irmãos, para pregar nos melhores templos. Ele poderia, porque a palavra diz que ele é o cumprimento da profecia. Ele poderia vir e para pregar nos melhores templos. Ele poderia exigir os melhores microfones de última geração. Ele poderia exigir os melhores púlpitos para ele estar pregando. Mas João Batista, ele sabia quem ele era. Ele entendia qual era o propósito de vida que ele foi chamado. Ele entendia que ele foi chamado para fazer a vontade de Deus. E aquele que entende que foi chamado para fazer a vontade de Deus, ele não escolhe lugar para fazer. Ele faz em qualquer lugar. Ainda que para fazer a vontade de Deus, ele tenha que ir para o deserto. Mas ali ele está fazendo a vontade de Deus. E o pior é que tem muita gente que não quer passar pelo deserto. É porque nos ensinaram que deserto é ruim. Mas deixa eu te dizer uma coisa, deserto é bom. Porque no deserto é onde nós encontramos com Deus. Talvez você entrou aqui nesta noite e está passando pelo deserto. E você está dizendo para Deus: por que, Senhor, eu estou passando por esse deserto? E você está dizendo para Deus: me livra deste deserto, Senhor. Se Deus, ele não poupou nem o seu próprio filho de passar pelo deserto, você acha que ele vai poupar você? Se o povo de Israel passou pelo deserto, se o próprio João Batista foi para o deserto, se o Senhor Jesus, logo após de ser batizado, logo após de ouvir do seu pai: este é o meu filho amado, qual eu me agrado, logo após de ouvir tudo isso, o Espírito Santo de Deus o levou para o deserto. Você acha que você vai ficar fora de passar do deserto? Sabe por que às vezes a gente não quer passar no deserto?
Porque a gente aprendeu que o deserto é ruim. Nós aprendemos que o deserto tem sofrimento. O deserto, passamos fome. Mas quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo que deserto é algo bom. Porque todos conhecem a história. O povo de Israel, eles estavam no Egito. Eles foram libertos. Saíram do Egito. E eu creio que, olhando para essa história, se Deus permitisse que eles fossem diretamente para a terra que mana leite e mel, eles teriam corrompido aquela terra. Porque aquele povo estava acostumado a viver no Egito. E se Deus mandasse aquele povo diretamente para a terra que mana leite e mel, eles iriam transformar aquela cidade no Egito. Então eu aprendo aqui que deserto é lugar de Deus nos educar novamente. Porque Deus, Ele não manda aquele povo pelo caminho mais curto. Mas Deus envia aquele povo pelo deserto. E é no deserto que Deus vai ensinando aquele povo novamente. É no deserto que Deus vai tirando tudo aquilo que ficou do Egito, tudo aquilo que ficou. É no deserto que Deus vai revelando a glória dele para aquele povo. É no deserto que Deus vai mostrando que Ele é aquele que supre todas as necessidades. É no deserto que Deus vai se revelando para aquele povo. É no deserto que Deus vai mostrando novamente para aquele povo que Ele era o Deus do povo de Israel. É no deserto que Deus vai manifestando os seus milagres, as suas maravilhas. É no deserto que Deus se revela sendo Ele Deus. Porque quando nós estamos no deserto, nós ficamos de mãos atadas. Mas quando nós ficamos de mãos atadas, Deus, Ele se mostra o Todo-Poderoso. Deus, Ele se mostra aquele que pode fazer aquilo que eu e você não podemos fazer. É no deserto aonde Deus permite nós passarmos. É no deserto aonde há arrependimento. É porque quando nós estamos no deserto, nós vamos olhar quão miseráveis nós somos. É quando nós estamos no deserto. É no deserto que o Senhor levou João Batista para pegar, para dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque o Senhor está para voltar. É no deserto onde Jesus, Ele foi testado. É no deserto onde o Senhor Jesus foi testado para saber se realmente Ele poderia ser chamado de Filho de Deus. E Ele, em todas as provas, Ele passou. Ele não foi pego de surpresa. Em todas as provas Ele suportou. É no deserto aonde o Senhor nos permite passar, aleluia, para quando vier, aleluia, as pessoas, elas possam ver em nós que realmente eu e você somos filhos de Deus, somos chamados por Deus. É no deserto que Deus, Ele te coloca para te ensinar que você é dependente dEle, que você precisa da ajuda dEle. É no deserto que Ele te chama, aleluia, te leva para que nós possamos enxergar a glória dEle na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja passando pelo deserto, mas saiba que neste deserto Deus está te ensinando. Deus está mudando a sua maneira de pensar. Deus está mudando a sua mente. Porque às vezes nós estamos passando pelo deserto e nós estamos dizendo: está tudo ruim, Senhor. Mas é no deserto que Deus, Ele vem mudar a nossa mente. É quando nós estamos no deserto, Deus está querendo mudar a nossa mente para que nós venhamos abrir a nossa boca e dizer: eu estou passando pelo deserto, mas está tudo bem, Senhor. Tudo bem, Senhor,
tudo vai bem, Senhor. Como está a sua vida aí nesta noite? Será que você está passando pelo deserto? Será que você está passando pela dificuldade? Será que você está passando pela solidão? Mas diga para as pessoas: tudo vai bem, Senhor. Tudo vai bem. Diga para o Senhor: tudo vai bem, Senhor. Diga para as pessoas: tudo vai bem. Eu estou passando por este momento, mas tudo vai bem na minha vida, porque a presença do Senhor, ela está em mim, porque a presença daquele que é o essencial, ela habita em mim, ela está dentro de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que o João Batista ele nos mostra? João Batista ele nos mostra que nada é sobre nós, mas que tudo é sobre Ele. Agora eu fico imaginando a furadeira dizendo para aquele que vai usá-la: espera aí, que não é agora não. Eu fico imaginando o fogão dizendo para aquele que vai fazer a comida: espera, porque não é agora o momento. Deixa eu dizer uma coisa para o nosso coração. Não é a ferramenta que diz qual é o momento certo, é aquele quem usa que diz qual é o momento certo de usar a ferramenta. Talvez você entrou aqui nesta noite, está dizendo para o Senhor: Senhor, não é agora o momento certo, mas Deus está dizendo para o nosso coração: você é ferramenta de Deus para ser usada na mão dele. Então para de dizer que não é a hora certa e deixa Deus te usar, porque é Ele que vai dizer a hora certa que Ele tem que te usar. Talvez você está dizendo: Senhor, eu não sei, eu não consigo, eu não posso fazer, eu não tenho capacidade. Mas não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Se Deus Ele te chamou para ser a ferramenta dele, é porque Ele vem, você é algo a ser usado por Ele. Porque os olhos dele, você foi chamado para ser usado pelo Senhor. Enquanto o homem vê por fora, ele enxerga aí dentro, Senhor, no seu coração. Enquanto o homem está dizendo não é capaz, Deus está dizendo é capaz sim, porque eu conheço o coração dele, eu sei o que ele pode fazer. João dá testemunho dele. Então pare, irmãos, com esse negócio de dizer Senhor, não é a hora, e dizer ele exclama: deixa ele te usar. Este é aquele que eu falei. Porque um dos propósitos que vem de vida nossa é fazer a vontade de Deus. E é superior a mim. E para fazer a vontade de Deus é preciso deixar Ele nos usar. Ele quer te usar, irmão. Ele quer te usar, irmã. Ele quer usar a sua vida como uma ferramenta na obra dele, para alcançar muitas outras vidas. Falando daquele quem
Você foi chamado para... É o Senhor que usa a vida dele. E esta ferramenta, ela estava dando testemunho de quem era o seu Senhor. Uma ferramenta usada por Deus, ela dá testemunho do seu Senhor. Nesta noite Deus está te chamando mais uma vez para testemunhar como ferramenta quem é Jesus. Quem é Ele? Ele não é apenas uma história contada que ficou no passado. Ele não é como esses livros seculares que a gente lê, que não faz sentido algum, e que logo depois nós se esquecemos, não. Ele é maior do que tudo isso. Ele é o Filho de Deus. Ele é Filho do Deus vivo. E João, ele entendia muito bem que ele foi uma ferramenta formada para poder para poder testemunhar a respeito desse Senhor. E João Batista, por ser o cumprimento da profecia de Malaquias 4, ele poderia se engrandecer, irmãos. Ele poderia dizer: sou eu que tinha que vir. Ele poderia tomar toda a glória para ele. Ele poderia bater no peito e dizer: eu sou o Cristo. Mas certa vez foram perguntar para ele: João, quem é você? És tu o Cristo? E a palavra de Deus diz que ele responde: não sou eu o Cristo. E o que João então ele diz a seu respeito? Porque veio outros perguntar para ele: então, se você não é Cristo, quem é você? Você é Elias? Você é algum dos profetas? Quem diz que tu és? E a resposta dele foi: eu sou apenas uma voz. Uma voz enviada por Deus. Uma voz para aqueles que clamam no deserto. Para aqueles que têm sede de Deus. Para aqueles que precisam de Deus. Para aqueles que querem mais a Deus. Para aqueles que querem conhecer mais a Deus. João ele diz: eu batizo com água, mas está chegando um aí. Este um vocês não conhecem ainda, porque eu batizo com água, mas está chegando um aí, que ele é mais poderoso do que eu. Ele tem mais poder do que eu. Ele é maior do que eu. Está chegando um aí. Um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Porque Ele é santo, Ele é santo e Ele é santo. Está chegando um aí, alguém que vocês não conhecem. Eu batizo com água, Senhor Jesus. Mas este que está chegando, Ele batizará vocês com o Espírito Santo de Deus e com fogo. Ele encherá vocês cheio da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz: está em vocês alguém
alguém que é mais poderoso que eu. Eu quero dizer nesta noite: está alguém entre nós que é mais poderoso que nós. Aquele, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que João ele ouviu e disse: aí está o Cordeiro de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que é santo, aquele que nós não somos dignos, aquele que tem o poder de tirar todo o pecado do mundo. Ele, é Ele. Não é nada sobre nós. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Ele. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. É tudo sobre Ele, irmãos. É santo, santo, santo é o Senhor Jesus. A honra é para Ele. A glória é dele. A exaltação é para Ele. Nada é para nós, porque nós somos apenas uma ferramenta chamada para ser usada por Ele. Mas quando nós fomos usados por Ele, não esqueça que toda a glória é para aquele que vive para todo sempre, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que morreu, mas está vivo para todo sempre. Nada é sobre nós, nada é sobre nós, mas tudo é sobre Ele, tudo é sobre Ele. João entendeu isso muito bem. João entendeu muito bem que tudo é sobre o Senhor. Aleluia. João aceitou ir para o deserto, fica lá. Talvez Deus está te mandando passar por um deserto nesta noite. Aceite a vontade do Senhor e aprenda com Ele. Comece a ver a glória do Senhor. Aprenda a deixar Deus revelar a sua glória para você nesta noite. Deixa Deus se revelar para você através deste deserto. Talvez você nesta noite entrou dizendo: eu não quero mais fazer nada para Deus. Eu não quero, Senhor, eu quero apenas ouvir. Mas Deus não te chamou apenas para ouvir. Deus, Ele te chamou para você ser um instrumento dEle, uma ferramenta nas mãos dEle, uma ferramenta afiada por Ele para fazer a vontade dEle, porque nada é por você e tudo é por Ele, tudo é para Ele, toda glória é para Ele, toda exaltação para Ele, todo louvor é para Ele. A minha vida não é para mim, sua vida não é para você, a nossa vida é para Ele. Senhor, Aleluia! oh glória. Se coloque de pé em nome de Jesus. João Batista, irmãos, ele conhecia qual era o seu propósito de vida. E você conhece qual é o seu propósito de vida? Deus te chamou para adorar. Deus te chamou para fazer a vontade dEle. E Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer que nada é por você, que tudo é por Ele, para Ele. Que nesta noite nós venhamos sair daqui
com a nossa vida transformada, diferente da maneira que nós adentramos este lugar. Que nós venhamos entender que Deus está querendo trabalhar através de você. Porque toda ferramenta que para de funcionar, ela perde-se a utilidade. Para nada mais serve. Mas Deus está dizendo para nós nesta noite: você foi chamado para ser uma ferramenta que funcione nas mãos dele. Porque se perder a funcionalidade para que você foi feito, para nada mais presta. João Batista diz que o Senhor, Ele tem em suas mãos, Ele tem uma pá em suas mãos, e Ele irá separar o trigo e lançará no celeiro, mas a palha será tirada e lançada ao fogo. Que nesta noite esta palavra fique para a nossa meditação, em nome de Jesus.